Então estamos entrando na quinta parte, ou seja, o quinto domingo que nós entramos, e eu vou esticar mais alguns para que a gente possa concretizar a história de José e absorver todas as lições. Nós começamos lendo sempre Gênesis 37, se você quiser abrir sua Bíblia, se você quiser ir anotando aí as coisas, o verso 3 em diante diz: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Então, o filho é amado, né, o nosso tema. Ele é o filho amado, o irmão odiado. Ele fez uma túnica de talar, uma túnica colorida, de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Por isso que é o tema, né? Ele é amado pelo pai e odiado pelos irmãos. José teve um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Isso aqui é o início de tudo. Nós já estamos bem à frente, mas eu gosto sempre de lembrar da onde nós viemos, né? Qual que é o início das coisas. E esse aqui é o início de toda essa história de um governador, de um homem que tem todo o poder agora lá no governo do Egito, mas ele começou sendo odiado pelos seus irmãos. Que essa palavra possa já construir algo em seu coração. Curve sua cabeça. Vamos rapidamente falar com Jesus nessa hora. Pai, nós te damos honras e glórias, louvores. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, Jesus, por essa hora bendita. Obrigado, Jesus, porque aqui está a tua noiva, aqui estão servos, aqui estão homens e mulheres, jovens, senhores, que escolheram a melhor parte, que vieram para a tua casa, que estão prestando o teu culto. E dentre, Pai, os momentos de um culto, existe a hora que o Senhor apacenta os nossos corações através da palavra. Nós todos agora, Pai, submetemos a nossa carne ao Espírito. Nós todos agora subjugamos a nossa carne, para que todo sono, toda fome, todo cansaço, para que tudo isso caia por terra. Agora, Jesus, nós queremos estar bem atentos, porque o Senhor vai falar profundamente. O Senhor já está falando. Por isso, Jesus, eu me coloco como instrumento teu, que toda a glória seja tua, que toda a honra seja tua, mas eu oro humildemente, usa a minha vida, Pai, tudo que o Senhor me deu de dom, de talento, de intelecto, todo estudo, Pai, tudo que o Senhor colocou em mim, que agora através de mim possa chegar à vida dessas ovelhas e tantas que vão ouvir essa mensagem através das redes sociais, das mídias. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Irmãos amados, escolhidos, povo de Deus, aqueles que são amados por Deus, eu digo, talvez odiados por alguns. Muitos odeiam aqueles que são filhos de Deus. Jesus falou que por nossa causa nós seríamos perseguidos, nós estamos vivendo isso, mas nós entendemos que se a perseguição existe é porque nós somos filhos. Se a perseguição existe é porque a promessa é para a nossa vida. Se a perseguição existe é porque nós somos os eleitos do Pai. Se essa você, diga glória a Deus. Olha só, a história de José, de fato, é uma narrativa eletrizante. Sim ou sim? É uma narrativa onde nós aqui, a cada cena da história de José, isso vai nos prendendo, isso vai trazendo lições valiosas para nós, como eu disse agora há pouco, aplicarmos no nosso dia a dia. Nós iniciamos sempre lendo o capítulo 37, porque é onde começa a história de José. Eu queria rapidamente, antes do resumo do domingo passado, eu quero só resumir um pouco dessa história, para que todos nós estejamos com isso fresco hoje, na nossa mente, no nosso coração. José era o filho mais novo de Jacó, nós já estudamos isso. Era o filho da mulher amada de Jacó, a sua esposa Raquel, e ele também era irmão de Benjamim, filho da mesma mãe. Então, tanto José quanto Benjamim, eles eram filhos de Raquel, a mulher amada de Jacó. E José, ele era o filho predileto. E em determinado momento da história, nós vimos aqui no Gênesis 37, ele, odiado pelos seus irmãos, é jogado num poço. Depois eles falam, não, a gente pode ganhar um dinheirinho com ele, um troco. E eles vendem como um escravo. Passa uma caravana de ismaelitas lá no deserto e eles vendem o irmão José como escravo. José vai para o Egito e a gente entende que ali no Egito também fazia parte desse plano de Deus, desse propósito de Deus na vida de José. E lá no Egito ele vai trabalhar como escravo na casa de Potifar. Ele vai servir, ele vai ter autoridade na casa de Potifar, vai administrar tudo ali. Potifar coloca tudo nas mãos de José. Ele fala, olha, tirando a minha esposa aqui, tudo é teu, você pode tomar conta. E a esposa de Potifar, muito danada, vamos dizer assim, né? Muito atrevida, ela começa a olhar, porque ele era um homem de boa aparência, diz a palavra, um jovem lá, e ela começa a dar em cima dia e noite e dia, várias vezes, e tem um momento que ela ali agarra ele foge, ela fica com as roupas dele, né? Com as vestes dele, e ela acusa de estupro.
Ela inverte a história e fala, ele tentou me agarrar. E, logicamente, como uma mulher da corte, a versão dela foi ouvida tanto por Potifar como pelos os grandes magistrados ali, e José vai para o cárcere. Lá na prisão, quando ele vai preso, ele continua fazendo tudo como ele sempre fez, ele continua servindo, já aprendemos isso, de todo o coração. Era a única coisa que ele tinha para fazer, era servir, e ele serve. E por isso ele chama a atenção do carcereiro, o carcereiro o coloca como uma espécie de um supervisor ali, e ele está então ali preso, e em determinado momento ele encontra um padeiro e um copeiro, que tinham também, a história não diz exatamente, mas tinham aprontado dentro do palácio, e Faraó coloca os dois por coincidência, a gente fala Jesucidência, no mesmo cárcere. Então está agora José, o copeiro e o padeiro, e eles acordam um dia cansados e tristes, turbados, e José repara e mostra aqui o José, o quanto ele continuava ali, amando o próximo, se preocupando com o próximo. E aí ele vai revelar os sonhos. Eles falam, tivemos um sonho, os dois no mesmo dia sonharam. José interpreta os sonhos deles ali, do copeiro e do padeiro. Um volta para o palácio, o copeiro, o padeiro ele é morto, de acordo com a revelação que José teve do sonho. E aí passam-se 2 anos, José ainda fica lá, o copeiro não se lembra dele quando esteve na presença de Faraó. 2 anos se passam, e aí, enfim, esse aqui é o resumão do que nós estudamos até então. E no culto passado agora, para a gente trazer os highlights, a gente entende que José ali, quando ele está preso, Deus agiu. E a Bíblia diz que Deus agiu depressa, houve urgência, lembra-se disso? Então a gente começa a entender que tem uma hora que, eu vou usar essa frase, tem uma hora que Faraó vai sonhar. Fala assim, tem uma hora que Faraó vai sonhar. 13 anos se passam ali nessa narrativa. 2 anos ali, mais 1 hora, e quando o Faraó sonha, a coisa é com urgência. Nós estudamos isso, é um espírito de pressa que começa ali, e nós aprendemos então que Jesus nunca chega atrasado. Fala, Jesus, ou Deus, ele é o mesmo, nunca chega atrasado. Então José ele é colocado ali, chamam ele de pressa, ele é colocado, na frente de Faraó, porque ele é o único que poderia resolver o problema de Faraó. Faraó faz uma pergunta, é você que interpreta os sonhos? Eu tenho esse sonho, as vacas magras, as vacas, os feixes, toda aquela história, espigas, enfim, você pode interpretar esse sonho? E aí vem a resposta totalmente espiritual de José, que está lá no verso 16, Gênesis 41, ele disse o quê? Não está em mim, Faraó, mas Deus dará uma resposta favorável a você. E ele está aqui, como nós estudamos, nós nessa hora falaria, sou eu mesmo, eu sou o cara. E não, ele fala, Deus vai te dar uma resposta. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha, eu conheço um Deus que pode. Ele estava dizendo, existe um Deus maior que você, Faraó. Aqueles que eles acreditavam que era divindade encarnada, o Faraó, naquela época, ele fala, não, existe um Deus que é maior. E aí José, ele traz essa visão, e Deus também entrega para ele a missão. Nós estudamos domingo passado, que quem tem a visão tem a missão. Então nós entendemos que muitas vezes Deus vai revelar coisas para nós mesmos entrarmos nessa brecha, para nós mesmos aplicarmos aquilo que Deus deu como direção. Por isso que você não pode ficar reclamando, meu irmão não está entendendo o que Deus falou comigo. Exatamente, Deus falou com você, não falou com ele. E muitas vezes ele não vai entender. Então se Deus falou com você, te deu a visão, entenda que a missão também é sua. Me ajuda a pregar para quem está ao seu lado, diga, se Deus te deu uma visão, diga, entenda que a missão também vai ser sua. E aí José recebeu então a visão de Deus para que ele mesmo pudesse aplicar no Egito. 13 anos ali nós estudamos, ele passou preso, mas nós vimos que esses 13 anos não foram jogados no lixo, porque foi lá na casa de Potifar que ele foi um grande administrador, foi lá no cárcere que ele aprendeu sobre gestão, e agora ele está aqui aprendendo, ou melhor, usando tudo que ele aprendeu. Então não foram jogados no lixo esses anos, foram valiosíssimos para o propósito de José. Nós entendemos que lá na frente tudo fez sentido. Às vezes a gente está no nosso momento de vida, eu estou aqui só correndo, mas você está entendendo as lições que nós já estudamos. Estamos nesse momento de vida, mas quando chega um momento a gente fala, não, fez sentido, eu entendi. Eu não entendia lá, mas agora eu entendo. Então tem coisa que talvez você não entenda hoje, mas Faraó vai sonhar. Uma hora Faraó vai sonhar e as coisas vão acontecer com urgência. E nessa hora que é o Kairos de Deus, tudo vai fazer sentido na sua vida. E aí vem a sentença de Faraó, quero só lembrar com vocês, porque é importante essa parte. Ele diz no capítulo 41, verso 40, administrarás minha casa, isso é para José, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vez que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então toda a história aqui de José não é só uma história sobre você
se tornar uma grande pessoa. Isso aqui, logicamente, que é. Mas a história de José, ela é uma história de nós, estamos entendendo isso, né? Independentemente de você ser colocado como escravo, como um governador, como eu digo, independentemente das circunstâncias, nós devemos ser fiéis a Deus. O texto aqui vai nos ensinar que Deus, ele pode nos colocar numa situação de bênção, de alta, ou numa situação de baixa, muitas vezes. E José, ele é o mesmo, tanto no cárcere, tanto no poço, tanto na casa de Potifar, como no palácio. Então, agora o poder, ele só amplificou aquilo que José sempre foi, um servo do Deus vivo. José se torna o governador do Egito, nós estudamos isso. Aí Faraó coloca o anel, coloca o colar, coloca ali a túnica, todo aquele cerimonial, né, de passagem ali. Ele se casa com uma egípcia, e mesmo assim nós entendemos que ele continua com a identidade de filho de Deus. Ele não se deixou perder aquilo que era essencial. A sua identidade nunca foi distorcida. Ele sabia quem ele era. A gente viu o verso 50 que diz: antes de chegar a fome, aí nascem os 2 filhos de José, os quais lhe deu a Zanate, a sua esposa. Então ele não abriu ali mão dos valores. O verso 51 vai dizer: José, ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus fez-me esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então ele está mostrando aqui um processo de transformação. Ao segundo ele chamou Efraim, que significava: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então Manassés e Efraim, nós terminamos o culto de domingo passado aqui. Manassés e Efraim, eles vão dar sequência às 12 tribos do povo de Deus. José não tem o seu nome na tribo, mas os seus filhos sim. Ele tem essa honra de ver os seus 2 filhos, ou seja, ele não foi corrompido pela cultura egípcia, ele não se transformou num egípcio, ele continuou sendo filho de Deus, e nós vemos isso na sua posteridade. Até aqui, resumão feito, todo mundo comigo? Amém? Vamos avançar hoje, está pronto para avançar? Então você vai me ajudar muito hoje. Olha quem está lá, está pronto para avançar. Me ajuda o teu pastor. Vamos fazer, né, Sinoca, essas horas que eu fico trancado lá valerem a pena, para a honra e glória de Deus. Então, feito esse resumão, vamos avançar aqui na história de hoje. Essa história, antes de eu avançar, ela de fato é eletrizante, como eu disse na primeira frase do meu esboço. De fato, isso aqui parece uma história de novela, não é mesmo? Quando nós achamos que acabou, quando nós achamos que não vai acontecer mais nada, acontece alguma coisa. Desde lá do início do poço até onde nós estamos vendo. E a gente pensa, por que eu quero dar sequência na história de José? Porque a gente pode pensar que a história acaba ali com José. Porque se fosse o enredo de um filme, talvez esse seria o melhor momento para terminar a história de José. O momento que ele coloca o anel, o faraó coloca o anel no dedo dele, o colar, onde ele é coroado como governador, falou, pam, the end, sabe? Sobe os créditos. Estamos no cinema, imagina só. Acabou. De escravo a governador. Olha que série maravilhosa, que filme maravilhoso. Olha que narrativa maravilhosa. Mas por que nós não podemos parar? Porque seria o momento perfeito para acabar a história. Mas ela não tem um ponto final ali. Não é assim que acaba a história de José. O projeto, agora eu quero que você entenda, o projeto de redenção de Deus para José, o projeto de redenção de Deus para a família de José ainda não tinha sido completado. Nós talvez na nossa humanidade colocaríamos o ponto final, mas ele falou, não. Isso ainda não é, isso é só uma parte da história, ainda tem muito para acontecer. Então nós vamos entrar hoje no capítulo 42, se você for ler na sua Bíblia, não sei, mas na minha tem um título como, os irmãos de José descem ao Egito. Aqueles irmãos não podiam ficar também soltos na história, sim ou sim? Quando eu ouvir 40 sims, eu continuo. Eles não podiam ficar, cadê esses irmãos? Vamos entender o que aconteceu com esse povo. Então, só para lembrar, enquanto tudo isso aqui está acontecendo, só para você ter isso em mente, a família de José, que está lá em Canaã, está lá naquela outro canto da terra, está lá no deserto, aquele povo, o pai, Jacó, enfim, os outros irmãos, eles não estão sabendo o que nós estamos sabendo. Eles não estão sabendo que José, primeiro que Jacó acha que José está morto, eles deram ao invés do menino com sangue de animal, falaram, mataram o filho. Ele nem sabe que o filho está lá governando, eles não sabem nada dessa história de 7 anos de vaca magra, quem é faraó, vaca gorda, eles não entendem, eles não estão sabendo disso, nós estamos sabendo porque nós estamos lendo a Bíblia. Eles não estão sabendo, você está compreendendo isso? Então agora a gente vai olhar um pouco da história da perspectiva de Jacó e desses outros 10 irmãos, que ficam lá sem entender muito o que está acontecendo. Eles não faziam ideia. A fome começa a chegar sobre toda a terra. A gente vai ler agora, 42, verso 1. Sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estáis aí a olhar um para os outros? José está lá governando no Egito. A fome não começou, os 7 anos de fome, começa agora.
Então ele fala, por que você está aí? Vocês estão aí olhando para os outros. O que aconteceu assim? Só para você entender um pouco. Jacó está lá de boa na rede, aí ele abre o Instagram e ele fala, peraí, tem comida lá no Egito. É tipo isso. Ele abriu lá o Facebook, provisão no Egito. Aí ele olha para os filhos dele, ele descobriu que tinha comida no Egito e fala, ô seus marmanjos, por que vocês estão aí, um olhando para o outro, ô seus à toas? Vocês não estão vendo que tem comida lá no Egito? E aí, eu queria só parar um pouquinho aqui, só um parênteses, que às vezes eu vou colocando uns parênteses para você entender. Esses 10 filhos aqui de Jacó, esses marmanjos que estão sem fazer nada, eles foram, na minha visão, os primeiros nenéns da história. Nem trabalhava, nem estudava. Opa, peraí. Mandaram Deus falar, eu vou aprofundar um pouco aqui. Eu ia só fazer esse parênteses, mas eu vou entrar um pouco. Ele está aqui, ele fala, Jacó, no alto da sua velhice aqui, ele fala, ô seus à toa, vocês vão ficar aí, tem comida no Egito, vocês estão aí sem fazer nada. Então a gente vai olhar que eles nem trabalhavam, nem estudavam. Se a gente for entender, José era o mais novo desses 10 irmãos. E nessa altura do campeonato, se você for fazer uma conta, José está aproximadamente com 37 anos. Então esses irmãos que eram mais velhos, deviam estar com seus 40, 50, 60 anos. E esses caras, esses já marmanjão, estão lá sem fazer nada. E aí o pai Jacó tem que falar, ei, vocês não vão fazer nada. Eles chegam ao ponto do pai falar, ei, vocês precisam fazer uma coisa. Então fica só esse parênteses aqui, amado. Faça alguma coisa você na sua vida, principalmente você homem. Porque fica essa coisa assim, um marmanjão lá parado esperando. Ei, vai, se você tem saúde, Deus te deu força para você adquirir riqueza, para você trabalhar. Não, Deus vai fazer algo, Ele já fez, te deu saúde perfeita, te deu intelecto, te deu toda a capacidade motora. Não fica que nem os 10 lá, tipo, e aí? E o pai, ei, tem lá do Egito, vocês vão ficar aqui, que aqui eu vou até o Egito buscar comida? Então aqui foi a primeira lição que a gente entende. Aí vamos seguir na história. Fecha parênteses. Verso 2. E ajuntou. Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos. Eles iam morrer, a fome estava chegando. Ei, tem seus à toa, vai lá comprar para que a gente não morra. Então desceram, até que enfim, os 10 irmãos de José para comprar cereal do Egito. Verso 4. A Benjamim, porém, o irmão de José, olha só esse detalhe, não enviou Jacó na sua companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. O que Jacó está fazendo? Benjamim, fica quieto aqui, porque a última vez que esses caras saíram, eles não voltaram com José. Ele tinha um trauma. Agora Benjamim era o filho da velhice, agora Benjamim era aquele que ocupou o lugar predileto no coração. Ele falou, não, o caçula deixa aqui, vai vocês para que não aconteça nenhum desastre. Então aqui a gente percebe o quê? Que existia alguma dor no coração de Jacó como pai. Benjamim agora se torna esse filho mais novo, como eu disse, e Jacó falou, oi, ele achava que José estava morto, lembra? Ele não sabe o que está acontecendo lá no palácio, ele acha que José, então ele falou assim, deixa esse cara aqui para não dar ruim. Então Benjamim passa a ser esse filho predileto. E aqui eu quero que você entenda, por isso que ele vai segurar o menino e não vai querer perder, como ele perdeu José. Ele falou, como diz, os 10 saíram com José e ele voltou morto, ou melhor, ele não voltou, trouxeram só as roupas dele, você fica quieto aí. Então claramente a gente vai ver que passaram aqui 20 anos e ainda existia uma dor no coração de Jacó. Você consegue compreender isso agora? Com essa fala dele, vai que acontece algum desastre. Verso 5, entre os que iam, pois para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Verso 6, José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, então não era só algo no Egito, agora é para toda a terra, Canaã toda passando fome, e José era o cara, e os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto, então eles chegam lá no Egito, encontram com José, e diz aqui que eles se prostraram rosto perante ele. Você pode ler isso e falar, que coisa simples, isso aqui é o cumprimento de uma promessa na vida de José. É que a gente vai lendo a narrativa e às vezes a gente vai olhar para a nossa vida e também não vai se dar atenção de coisas que Deus falou que a gente está vivendo. Eu estava orando enquanto eu fazia esse esboço e eu comecei a glorificar Deus. Eu tenho vivido tantas coisas hoje na minha vida que talvez há 2, 3, 4, 5, 10 anos era uma promessa de Deus. Só que a gente vai tanto às vezes na nossa narrativa de vida e a gente esquece de olhar, parar e falar assim, peraí, o que eu estou vivendo hoje é aquilo que Deus falou, é aquilo que eu orei há 10 anos e eu estou vivendo hoje, então eu tenho que ser grato por isso. Então a gente tem que ter essa atenção com a nossa própria história. Porque aqui, a gente lê o texto do batismo, vieram os irmãos de José, vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Verso 7, vendo José a seus irmãos, reconheceu-os. Então a primeira coisa, eles não reconhecem José, mas José os reconheceu. Porém, não se deu a conhecer e lhes falou asperadamente. Imagina só aqui a situação. Os caras se dobram e falam, os caras!
E ele fala esperadamente, ele lhes perguntou: de onde vindes? Estou lhe chamando uma pergunta aqui: quem são vocês? De onde vocês estão vindo? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Então, com certeza, você já passou por grandes lutas no seu passado. Eu vou dar uma pausa aqui. Quem já passou lutas no passado? Vamos lá, para a gente começar a aterrissar um pouco a mensagem. Situações que te feriram, pessoas que te fizeram mal, pessoas que te machucaram, pessoas que machucaram o teu coração. E aí talvez você imaginava que tudo isso estava sarado, tudo isso estava num lugar ali. A vida começou a andar, tudo ficou mais calmo. Como eu disse no domingo passado, a rua ficou mais larga. Agora você começa a caminhar. Agora você não tem mais talvez aquela dor do passado. É o que aconteceu aqui com José. Depois de 13 anos, tudo tinha dado certo na vida dele. Ele se casou, ele prosperou. 13 anos se passaram daquela muvuca toda, da injustiça. Mas agora não. Ele teve 2 filhos, ele estava com a esposa ali, entre aspas, estava com a vida ganha, como dizem. Toda a dor do passado tinha passado. Tanto que ele colocou, nós vimos hoje, Manassés: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos da casa de meu pai. Ele não tinha declarado isso através dos filhos? Efraim: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então José estava agora com a vida, já tinha acontecido. Que irmão que nada, que pai que nada, eu estou aqui agora governando, tenho minha família. Ou seja, José tinha vencido a dor do passado. Ele não esperava mais encontrar os seus irmãos. Por isso que a história não podia acabar ali, porque Deus tinha um plano ainda de acerto aqui. Os irmãos não reconheceram, mas ele ali os reconhece. Como é que eles não reconheceram? Ele estava como egípcio. Como egípcios, eles usavam coisas, aquelas túnicas no cabelo. Os egípcios se maquiavam, faziam a barba. Esse povo era tudo barbudo. Você conhece a história, né? Já viu aí ilustrações nas séries. Enfim, então ele estava ali, eles não reconheceram. Barba feita, todo pomposo. O cara estava com grande, devia estar sarado, já era bonito, devia estar saradaço ali. Os caras, e outra, jogaram ele no poço lá com 17 anos. Quem é esse cara agora? Então eles não reconhecem José. Eles se prostram diante de José. Verso 8: José reconheceu os seus irmãos, porém eles não o reconheceram. Verso 9: então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Quando eles se prostram, José fala: pera, João Kleber, né? Para tudo! 2 minutinhos eu volto. Ele vai lá e fala: eu já vi isso aí em algum lugar. Peraí, eu tinha um sonho que os feixes se dobravam, o sol e a lua se dobravam perante mim. Peraí, eu já vi isso em algum lugar. A Bíblia diz que agora ele se lembra dos sonhos que ele tinha tido. Ele se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles. E lhes disse: vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Eu quero que você entenda. Você já ouviu falar sobre inteligência emocional? Você que não ouviu, você deve ter ouvido já a Bíblia falar de domínio próprio. O que a Bíblia chama de domínio próprio, a ciência vai chamar de inteligência emocional. Seja o termo que você quiser usar. Imagina a inteligência emocional que José teve que ter nessa hora. O cara está com a vida ganha, o cara já está tudo certo, tem filho, tem mulher, prosperou. Aparece aqueles que foram os carrascos da história dele, se prostram na frente dele. Ele tem que ter um estômago, um domínio próprio para administrar esse golpe. Ele tomou um soco no estômago, como dizem. E ele tem que ali no meio de todo, ele não devia estar sozinho, todo o aparato, toda a segurança, tudo aquilo lá, os caras prostrados, ele tem que engolir seco. Ele se lembra do sonho, mas ele segurou para não revelar. Vamos lá. São meus irmãos. Aí ele dá aquela: o que vocês estão fazendo? De onde vocês vêm? Vocês querem ver se tem coisa ruim aqui na terra? Os problemas da terra? Não, a gente vem da terra de Canaã, a gente comprar mantimento. E ele está ali internamente administrando tudo isso. Uma lição que você pode anotar hoje: nunca tome uma decisão debaixo de uma emoção. Por mais com o sangue quente que você esteja, jamais tome uma decisão nesse lugar. Porque aqui ele podia virar mesa e ele teria todo o direito. Ele podia falar assim: os que foram humilhados vão ser exaltados. Quem me viu passando na prova, sabe essas frases dos crentes? Eu vou virar isso aqui e agora eles vão ver que eu prosperei. Eles vão ver que agora tem um iPhone 15 Pro Max. Eu vou mostrar para eles que eu sou o cara. Eles não emprestavam o Nokia tijolão deles. Eles vão ver agora que Deus me prosperou. Eu vou dar a vingança. Sabe esse papo que muito crente fica esperando essa hora? Ele administra o golpe, ele fala: pera, eu não vou tomar uma decisão debaixo da emoção que eu estou. A sabedoria de um bom administrador, de um cara que entendia muito de gente, um cara que entendia muito de administrar não só pessoas, mas administrar toda uma terra. Então José, ele sabia que ali não era a hora de revelar tudo. Mesmo tendo a revelação do sonho, mesmo a ficha interna caiu dele. Deus falou: pam! Depois de 20 e poucos anos aí ó, você tinha sonhado lá, eu tinha dado um sonho, está acontecendo.
Ele sabia que tudo aquilo que ele tinha vivido há mais de 20 anos não era a hora. Você já aprendeu comigo? Eu já falei várias vezes. Quando eu prego sobre Davi, eu falo isso. A coisa certa na hora errada, ninguém nunca ouviu pregando, então vou ensinar. Quando Davi pode cortar, matar Saul, ele vai lá e corta aquele pedaço. Ele entendia que a coisa certa na hora errada se torna a coisa errada. José também sabia dessa lição. Aqui, eu posso vir à mesa, eu posso falar quem sou eu, mas peraí, não está na hora certa ainda. Ele sabia que não era a hora certa, e a gente tem que ter essa sensibilidade. O verso 10 vai dizer: responderam-lhe: não, meu senhor, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Eles estão falando: a gente veio aqui só comprar mantimento, a gente não é espião não. Verso 11: somos todos filhos de um mesmo homem. A faca vai enfiando o coração de José. Agora estou lembrando o pai, a gente é filho do mesmo homem. Ele fala: eu sei quem são vocês, mano. Somos homens. Somos homens honestos, governador. Os teus servos não são espiões. José falou: honestos? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? A gente vai lendo às vezes, vamos parando aqui. A gente é honesto, cara, o governador. Estão prostradinho, bonitinho ali. Tem gente que no lugar de José agora vai falar: por acaso homens honestos... Essa é a hora que eu... Desculpa, mulheres, mas acho que alguma mulher ia falar isso nessa hora. Não, mulher não. A irmã Lúcia fez assim, fez a cruz. Falou: não, então pessoas iam falar isso. Iam dizer isso nessa hora. Essa hora você não ia aguentar. Você ia falar assim: e por acaso homens honestos vendem o irmão como escravo? Não ia? E elas ainda iam fazer assim, né? Como é que faz? O Lucão sabe fazer essas coisas assim, de jogar o cabelinho para trás. É uma brincadeira, porque ele não tem cabelo, vocês não entenderam. Por acaso, homens honestos, qualquer um de nós falaria isso. Eu sei quem são esses caras, eles estão falando que eles são honestos. Ei, essa é a hora do sabe, no filme, a grande momento. E José engole toda a vontade dele de falar: vocês são os mentirosos, eu sou esse cara. Ele fica ali quietinho. Ele sabia que eles eram mentirosos, que eles não eram honestos. Vamos continuar, verso 12. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, eu acho que ele estava aqui administrando, e ele falou: eu vou pegar essa linha do espião aqui, e eu vou nessa aqui para eu não falar o que eu quero falar. Olha, vocês são espiões, vocês vieram aqui para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está longe com o nosso pai. Olha o que ele vai dizer agora: outro já não... E o domínio próprio fica onde? Não existe! Essa vocês não esperavam. Vocês não entendem? Imagina o cara ter que admitir. São poucos, não vou dizer que ninguém, mas são poucos os crentes que conseguiriam ter esse domínio próprio. No alto do trono, lá na sua pose, tendo que... Aqui você não ia aguentar, fala sério pra mim. Aqui você vai falar: não. Aqui você vai falar: eu sou esse outro que vocês mataram, viu? Nem que deixar escapar assim, ó. Esse outro que não existe, sou eu. Sou eu. Vamos lá. Pensa que estava tudo bem na vida de José. Ele era o homem mais importante do Egito. Essa era a hora dele esnobar os seus irmãos, como algo natural. Essa hora eu vou esnobar. Era a hora dele dizer: olha, o mundo dá volta, seus honestos, para não falar safados. O mundo dá volta. Agora vocês me pagam. Não. Talvez ele pensasse: olha, minha vida está resolvida. Eu não preciso aturar isso. Não, mas eu imagino José na sua maturidade com Deus, ele pensando: Deus, se minha vida está tudo... Por que o Senhor está trazendo esses caras agora para cá? Já passou 20 anos essa história. Esses caras têm que se dobrar aqui na minha frente. Será que Deus é sarcástico comigo? O que Deus quer comigo agora? E aqui nós aprendemos mais uma lição para você guardar no teu coração. A história de Deus para nós é uma história de redenção. Esse é o tema de hoje, poderia ser o tema de hoje. Não é uma história de você ser o governador da parada, mas é uma história de redenção. Eu entendo que essa história do governo talvez seja algo que, logicamente, que Deus fez como honra na vida de José, por ele ter esse caráter, por ele ser esse homem. Mas a história, se você for parar para pensar, o que está acontecendo aqui? Deus está escrevendo uma história que vai chegar lá na frente. Às vezes os irmãos não dão conta, a gente está lendo o início, Gênesis 37, 40, 41, 42. Aqui tem os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é esse cara, neto de Abraão, que é pai agora de José, que vai dar as 12 tribos.
Aqui não tem Jesus, só para deixar claro, aqui não tem Moisés ainda. Isso tudo, Davi, isso tudo está para frente da cronologia. Para o seu lado talvez esteja aqui, né? Na cronologia. Vou fazer para o meu, senão a minha cabeça... Lá na cronologia, está indo para lá na história. Então você tem que entender que esse José agora, com essa galera toda, isso é um plano para o povo de Deus. José é favorável de Faraó. Aí ele vai trazer depois, a gente vai estudar nos próximos, toda a família dele para lá, vai dar proteção para toda. Depois esse faraó vai morrer, vai vir um outro faraó que vai falar, quem é esses hebreus aqui? E aí vai colocar o castigo. Aí o povo vai ficar escravo. 400 anos, todos escravos lá debaixo. Aí Deus vai ter que levantar um libertador. Quem é esse? Moisés. Está entendendo? Aí Moisés vai libertar esse povo. Então olha que a história não era sobre José governar. É sobre toda a linhagem do povo de Deus. Aí depois Moisés vai levantar como um governador. Aí depois a gente estudou muito. Moisés vai entrar na terra. Vai acabar o cinema, vou ter que parar por aqui. Ele vai entrar na terra. Ele não vai entrar não. Quem vai entrar na terra? Josué, Caleb, lembra? Eles vão entrar na terra. Vamos lá. E aí a história vai seguir depois. Eles vão conquistar Jericó, Betel, vão começar a conquistar todo o Canaã. Aí depois vai vir quem? Davi, os filisteus, Golias. Enfim, aí a narrativa continua. Então, onde eu estava na história? Vamos voltar para cá. Então esse plano é um plano de rendição de Deus. É um plano de toda uma linhagem dos patriarcas. Então é justamente a história do evangelho que nós precisamos entender, essa questão de redenção. É isso que Deus faz ao se manifestar em carne. É isso que Deus faz quando Ele, dá o seu sangue em nosso lugar na cruz do Calvário. Essa é uma história de, fala comigo, restauração. E sabe como se faz restauração? Eu entendo que eu sou dentista, não consigo segurar essa, desculpa, mas vamos lá. Sabe como faz restauração, falando da parte de aqui da nossa vida? Não é colocando a sujeira para baixo do tapete. Você não restaura nada escondendo os problemas. Você não restaura nada, ninguém está vendo, deixa isso para cá, escondido. Passou. Não. 20 anos se passaram, Deus falou, peraí, tem uma coisa para ser restaurada aqui, que não é só sobre a sua família, José, mas é sobre toda uma descendência. É sobre todo um plano de Deus. Então restauração, fala comigo, restauração se faz limpando tudo. E Deus estava agora no momento de limpar tudo. Põe na mesa. A gente vai acertar tudo aqui na mesa. E quando a gente levantar, os problemas vão ficar na mesa e a gente vai seguir aqui como, de fato, filhos, irmãos amados de um mesmo Pai. Então é uma história sobre redenção. Por mais que José tivesse ali usado os nomes dos filhos dele, agora, quero trazer isso, para dizer que não existia mais dor. Fica nítido aqui que quando ele encontra os irmãos, fica nítido, ainda tinha algo no seu coração. E Deus queria zerar tudo isso. Por quê? Porque uma coisa é perdoar a igreja, outra coisa é... E agora o Espírito tem que trabalhar no teu coração. Uma coisa é perdão, outra coisa é reconciliação. E Deus falou, José, você perdoou, mas eu quero dar um passo a mais. Você é um cara maduro, suficiente para ir para a reconciliação. Você é um cara maduro para ir para o próximo nível. Você é um cara maduro. Existe uma grande diferença. Uma coisa é a pessoa dizer, olha, está tudo certo, eu não te culpo mais. Outra coisa é a pessoa dizer sinceramente, eu te amo de todo o meu coração, vamos andar junto. Tem um salto de um para o outro. Você consegue compreender? E aqui na história de Deus não queria que ficasse só no perdão. Deus falou, eu preciso de uma reconciliação. Então o salto de um para o outro é muito grande, igreja. Mas é exatamente isso que Deus queria que José vivesse. Não era somente um perdão, mas era uma restauração no coração de José. Era uma restauração no coração dos irmãos. Era uma restauração no coração do pai. Era uma restauração na família. E a gente vai entrar no verso 14, que vai dizer o quê? Então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. Aqui ele está administrando todo esse enredo. Verso 15, nisso sereis provados pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Ele está falando de quem aqui? De Benjamim. Então ele fala assim, vocês vão trazer os seus irmãos até aqui. O que José está fazendo? O cara é bom. Ele está provando, deixa eu ver se o Benjamim está vivo. É isso que ele está fazendo. Vocês estão falando que ele sabia o que fizeram com ele? Saiu ele, ficou. Se quando eu era o mais novo, esses caras me jogaram num poço, me venderam. Coitado do Benjamim, agora que ficou, que era meu irmão da mesma mãe.
o mais novo. Coitado dele que ficou lá agora. O que ele está fazendo? Eu quero saber se Benjamim está... Ele sabia que eles não eram honestos. Nós somos honestos, o quê? Honestos? Vocês me venderam. Não, o nosso irmão está com o nosso pai. Traz ele aqui porque eu quero ver. Então isso aqui era um teste. Aí vai no 16. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão. Vós ficareis aqui, vocês vão ficar presos aqui, para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade do que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois... Ele está falando assim, estou jurando por Faraó aqui, vocês vão ficar presos. Se não vier esse irmão aqui, vocês vão ficar presos, para saber se é verdade o que vocês estão falando. Verso 17. E os meteu junto à prisão 3 dias. 18. Ao terceiro dia, disse-lhes José: fazei o seguinte, e vivereis. O que aconteceu aqui? Dá 3 dias, os nenéns lá não fazem nada. Eles ficam lá. Ninguém se candidatou. Ele falou: vocês vão ficar presos aqui, um vai buscar o outro. Aí dá 3 dias, José fala: esses caras não vão fazer nada. Ele vai mudar a estratégia. Passou 3 dias, ele falou: vamos lá, verso 19. Se sois homens honestos, como vocês falaram, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para... Olha a bondade dele. Levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Verso 20. E trazei-me... Ele está lá no irmão. E trazei-me vosso irmão mais novo. Ele não abria mão disso. Com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram em fazê-lo. Então aqui começou o entendimento das partes. Ele falou assim: não vou abrir mão de ver o irmão mais novo. Então vai ficar agora um aqui, e vocês outros 9, vocês vão lá e vocês buscam esse outro irmão mais novo. Verso 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Aqui o Espírito começou a trabalhar. Os corações duros começaram a ser quebrantados, inclinados, amolecidos. Olha para quem está dormindo do seu lado e fala assim: acorda tu que dormes. Fala: Deus é um Deus que inclina corações. Vocês estão entendendo que agora Deus começa a agir no coração dos irmãos? Agora o texto mostra que cai a ficha no coração deles. O texto mostra que José implorava pela vida. Quando os irmãos... Isso aqui não falava lá atrás, mas foi angustiante. Quando ele implorava pela vida, ou seja, quando eles jogaram José naquele poço, ele implorava pela vida. Não foi algo simples que ele passou, não foi um trauma qualquer. Ele rogava, ele implorava, sabe? E os irmãos não ouviram. Verso 22. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu? Sempre tem um, né? Eu disse, bem que eu falei, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir, não me quisestes ouvir. Pois vedes aí que se quer de nós o seu sangue. Verso 23. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. Então, olha tudo que está acontecendo. José estava falando já, língua dos egípcios lá. Eles achavam que ele não entendia, eles estão conjecturando na frente de José. Tinha um intérprete que trabalhava, e eles estão achando que eles estão falando tudo isso, e José não está entendendo nada. E José está ali assim: meu Deus, José, traz a pipoca. Isso aqui está muito bom. Os caras estão agora se acusando na minha frente. Vai, Rubem, vai. Cadê o Naftali? Chama os caras aí, vai, resolve aí a parada agora. Falou que não devia jogar. É bem que eu avisei. Começou agora. Isso chegou até nós. Então imagina que situação que está passando agora. Agora vamos para José. O passado voltando à tona na frente dele. Aquilo que talvez já tinha vencido, voltando. Então a gente vê que José não estava para papo. Ele manda todos os irmãos embora e deixa Simeão preso. A gente já leu esse? O 24, vamos lá. Retirando-se deles, chorou. Então José está ouvindo tudo isso. Aí ele tem que sair para um canto para chorar. Ele retira-se e chora. Depois, tornando, lhes falou. O cara estava ali, amado. Imagina. Tá doendo, esses caras estão aqui na minha frente, são eles e tal. Eles acham que eu não estou ouvindo. Enxugou as lágrimas, voltou lá, fez a pose de governador. E o que ele vai dizer? Olha, falou, tomou a Simeão dentre eles e o Agemão, falou: Simeão vai ficar aqui e vocês vão embora. Então, a gente vai ver aqui que esse aqui era mais um teste de José na vida dos irmãos. Ele manda agora eles devolverem o ouro e a prata para eles, que eles tinham pego, o povo de José. Falou: devolve para eles o ouro, a prata e manda esses caras embora. Esconde aí nos cereais, é o que a gente vai ver agora. 25 em diante. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos
e lhe restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. Verso 26, e carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Então ele liberou os caras e ficou com Simeão lá. Verso 27, abrindo um deles o saco de cereal, para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados entreolhavam-se, dizendo, que é isto que Deus nos fez? Então eles viram que o dinheiro estava lá, que eles tinham entregado, e eles começam a ficar ali atemorizados. Verso 29, e vieram para Jacó, seu pai, chegaram lá, voltaram, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecia, dizendo, o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e nos tratou como espiões da terra. Tadinhos, né? O cara foi bruto com a gente, os nenéns falando, só porque a gente não mandou o currículo, só porque a gente não pode ligar. O chefe, a gente sentou com um gerente de banco esses dias, amado, de um grande banco, a gente estava falando com ele, eu e meu pai, e aí ele falou assim na reunião, eu não aguento essa geração. Na minha geração, eu comecei a trabalhar com 13 anos no banco, hoje os caras vêm com uns negócios na orelha, uns negócios assim, e se você chama atenção, ele fala, ele não volta no outro dia do trabalho. Aí ele falou um negócio que eu falei, não, como que vocês diziam? Faz-me rir, rasgue-me as vestes. Ele disse assim, você acredita que hoje nas entrevistas de emprego, os jovens estão vindo com as mães juntos? O cara do banco, o gerentão do banco falou pra gente, eu falei, não, você tá brincando? Ele falou, eu sento com um jovem e a mãe dele tá junto na entrevista. Isso. E quando chove não vai trabalhar. É engraçado, né? Mas tem uns que são assim na igreja. Se o pastor falar mais forte, eu não vou. Se tá frio no cinema, eu não vou. Se tá calor lá fora, eu não vou. Se tem jogo do Corinthians, eu não vou. Enfim, vamos voltar para as coisas espirituais. Eles foram falar com Jacó. Olha, o cara falou asperamente com a gente. Dissemos-lhe, somos homens honestos. Já estou indo até para o outro lado, né? Não, eles não eram esse tipo de gente. Não somos espiões, eles falaram. Somos 12 irmãos de um mesmo pai. E já não existe o mais novo. Um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Eles estão relatando lá para Jacó. Respondeu-lhes o homem, o Senhor da terra, nisso reconhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e partir. Verso 34, trazei-me o vosso irmão mais novo, assim sabereis, ele está relatando que sois espiões, que não são espiões, mas homens honestos, então vos entregarei vosso irmão e negociareis a terra. Verso 35, aconteceu que, despejando eles o saco de cereal, eis cada um tinha uma trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai, tendes-me privado de filhos, José já não, aqui é o coração de Jacó, José já não existe mais, Simeão não está aqui, e ides levar Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Então olha o medo de Jacó aqui, a gente vai olhar um pouquinho agora para o coração de Jacó. Não tinha José, agora Simeão estava preso, e aqui ele já estava como morto, porque quando vocês voltaram sem José lá atrás, ele morreu, então agora ele já falou, quer saber, Simeão também já foi, esquece esse cara, já foi morto. E aqui ele está falando, vocês querem que eu libere Benjamim? E eu queria entrar nessa parte aqui, queria que você tivesse muita atenção agora, porque eu vou fazer aqui a minha visão agora. Logicamente que a Bíblia não fala disso. Mas quando você vai ver essa paternidade de Jacó, é uma paternidade muito disfuncional. De tantos problemas, quando você vai estudar a história de incesto, de mulheres, de tudo que ele viveu ali, você vai ver que, eu entendo agora, Fernando, que qual que foi o grande erro? Essa questão do favoritismo humano dele com os seus filhos. Todo esse desajuste na família aqui entre os irmãos era responsabilidade do próprio pai. Meu pai sempre disse, né? Não tem filhos problemas, tem pais problemas. E qualquer professor que ensina crianças, seja na igreja, seja na escola, vai entender isso. Que o problema da criança muitas vezes não é ela, é os pais, porque é a criação que ela recebe. Então o próprio Jacó fez com que esses homens fossem assim disfuncionais. Em vez de eles serem homens maduros ali, eles continuavam como meninos. Sabe, se vitimizando, falando, não, nós somos honestos, nós não fizemos nada, mentindo. Então o pai não soube ali, Jacó não soube valorizar os filhos como um todo, ele deu preferência para um só. Então o problema não era somente os filhos, e sim o pai. Jacó estragou com os seus filhos, com esse favoritismo, ele estragou com a sua família, ele não soube administrar essa crise entre os filhos. Quando ele quis escolher lá atrás 4, 5 mulheres, como eu disse,
É uma mulher? Não, eu quero 4, 5. Enfim, tudo misturado, incesto na família, várias coisas. Então Jacó condenou a sua família pelas suas próprias atitudes. Jacó foi um péssimo patriarca. Não foi um bom patriarca. E mesmo passando o tempo, se você for entender, Jacó continuava sendo ruim, horroroso, péssimo pai. Aí eu pergunto, quem foi Jacó? E foi o que o Espírito perguntou ao meu coração enquanto eu fazia esse entendimento. Mas peraí, quem foi Jacó? Jacó foi aquele que depois é citado em toda a Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, Novo Testamento. A Bíblia vai dizer, o Deus de Abraão, Isaac. Jacó é um cara que marcou a história. Esse cara que eu estou falando, totalmente disfuncional, esse cara totalmente aqui que dava favoritismo para os filhos, ele foi escolhido por Deus para começar uma nação. Jacó tem o nome trocado, Israel. Esse cara, o que isso nos mostra, igreja? Que a história de Deus, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, é uma história de redenção. Você pode ser o pior pai do mundo, você pode ser, sabe, a pior mãe do mundo, mas em Jesus tem solução para você. Em Jesus tem solução para a sua família. A sua família pode ser a família mais desajustada do mundo, como dizem hoje os especialistas, a família mais disfuncional do mundo. Em Jesus tem solução para a sua. Bispo, meu casamento é ruim, é 13. Meu casamento é disfuncional. O seu casamento pode ser 13, 14, 15, pode ser a nota que você quiser dar, pode ser 0, menos 10. Em Jesus tem solução para o teu casamento. A gente está falando de Jacó, pastor Cris, um péssimo pai, um péssimo patriarca nessa linhagem de Abraão. Mas a Bíblia vai citar Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é o cara que lutou, que teve o nome Israel. Ele vai dar toda a descendência das 12 tribos. Aí você olha para você e fala, quem sou eu? Você é um cara que precisa entender sobre o plano de redenção de Jesus. Você é uma pessoa que precisa entender que não é a sua carne, porque Jesus fala que nós não somos mais, Ele já não nos conhece mais segundo a carne. Você pode ter entrado aqui e falado, nossa, mas é difícil, amado, para mim é difícil essa hora, porque eu sei o que Deus está fazendo. Você pode ter entrado aqui e falado, mas eu sou ruim mesmo, eu sou um pai ruim, para de falar isso, e comece a olhar no Espírito, porque no Espírito você é perfeito, você tem tudo que você precisa, para ser o melhor pai, você tem tudo que você precisa para ser o melhor marido, você tem tudo que você precisa para ser a melhor pessoa dessa vida. É só você se olhar através da obra de Cristo e não através da sua carne. Então a chave para tudo isso acontecer, qual que é a chave para o meu casamento, para minha paternidade, maternidade, qual que é a chave para tudo isso entrar no prumo? É você entender a necessidade de você submeter inteiramente, como eu disse quinta-feira, radicalmente, toda a sua vida ao Evangelho. Porque não adianta você vir ao culto de domingo, ouvir um bom sermão, dar 3, 4 risadas aqui, sair, sabe, fortalecido no seu espírito, nutrido, se você chega amanhã na segunda-feira e você não aplica absolutamente nada daquilo que você ouve. Aí você vai estar no lugar de um consumidor, que consome uma boa palavra, um bom ambiente, tem uma comunidade, ok, isso é bom, faz parte, a comunhão é boa. Mas Jesus quer que você se renda ao Evangelho. Jesus quer que você pegue toda a sua justiça, trapo de imundícia, todo o seu pensamento, toda a sua razão e coloque isso abaixo de nada. E fale, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor. Que você fale, o meu padrão não é o padrão do meu coração, o meu padrão é o padrão de Jesus Cristo. O que Ele fala como verdade é verdade, o que Ele fala que é errado e acabou. E não ficar fazendo conjecturas e concessões. Como estou entendendo que o plano de Deus para os seus filhos é um plano de redenção. Voltando para o texto, o verso 37 vai dizer, mas Rúben disse a seu pai, olha lá, mata os meus 2 filhos. Rúben está virando homem agora. Ei pai, eu vou deixar meus 2 filhos. Você mata os meus 2 filhos. Se eu não te tornar a trazer e entregar-mo, e eu te restituirei. Ele está falando, vai ficar com meus 2 filhos. Eu vou trazer Simeão. Eu não vou perder ele como a gente perdeu José. Verso 38. Ele porém disse, meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto. Imagina isso aqui em família, esse acerto acontecendo. E ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre, no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Pra você entender o que ele falou assim, se acontecer alguma coisa no caminho, vocês vão fazer eu ir para a sepultura, a minha morte vai ser a morte mais triste. Então nesse ponto eu queria mostrar para você 2 contrastes. José está aqui de um lado e Jacó está aqui do outro lado. Só para você entender, José percebeu que o sonho de Deus tinha se cumprido.
José está lá no governo, ele entendeu que tudo isso fazia parte da redenção de Deus. Ele está entendendo o que está acontecendo. Por mais que ele está administrando aquilo internamente, ele está entendendo. E aí, intencionalmente, ele começa a testar os irmãos. Ele falou, espera aí, eu quero entender se eles estão dizendo que são honestos mesmo. Quero ver se eles mudaram. Então, intencionalmente, ele começa a fazer aquilo com uma intenção por trás. Qual é a intenção de José no primeiro lado do contraponto? É perdoar os irmãos. Você consegue compreender? Ele quer perdoar. Porque senão ele já tinha virado a mesa e falado, sai daqui vocês são os... E eu não quero saber. Ele quer perdoar. Ele falou, eu acho que tem chance para esses moleques. Esse é o lado de José. Do outro lado, Jacó, que não sabia de nada que estava acontecendo, por isso continuava amargurado. Jacó continuava preso no passado. Jacó não abria mão de sentir a sua dor. E normalmente, igreja, no mundo atual, na geração atual, as pessoas, elas encaram as dores como Jacó. Se eu fosse dizer empiricamente, 98% das pessoas encaram as dores como José. 2% encaram como José. Os outros 98% encaram as dores da vida como Jacó. Presos nas dores. Presos no passado. Com amargura. Lembra que nós estudamos há 2 cultos? Raiz de amargura. Que a Bíblia diz, Paulo diz, esteja longe de nós toda raiz de amargura. Por isso que eu tenho que dizer para você. Ou você aprende a lidar com seus traumas, deixando todos eles no passado e segue adiante. Ou você vai viver esse trauma 100% do seu tempo todos os dias. Aqui a gente vê José de um lado e Jacó do outro. Jacó sempre com essa dor, sempre trazendo trauma, sempre vivendo aquilo que aconteceu 20 anos. Esse era o problema dele, do pai, de Jacó. Ele ficou cego na dor. Passaram-se anos, ele continuava ali na dor, cego. Então, para todo esse texto fazer sentido, para a gente começar a ir para o final, para isso fazer sentido na nossa história, nós precisamos olhar para onde? Para o plano de Deus. Eu preciso entender o macro. Porque se eu ficar só na história, um governador que era escravo. Não. Isso aqui é só algo que Deus fez. Mas vamos abrir a nossa mente. Comece a abrir a sua mente para você olhar para a história, para você olhar para o plano de Deus. Deus criou todas as coisas de forma perfeita, sim ou sim? Deus criou um relacionamento perfeito com o homem. Mas o homem lá em Adão resolveu o quê? Pecar. O homem resolveu desobedecer. Por isso ele foi condenado. Quando o homem peca, o que ele está fazendo lá em Adão? Ele se lança num abismo de amargura. Quando Adão peca, ele se lança nesse lugar de angústia, de medo, de sofrimento. E é mais ou menos assim que Jacó está vivendo, nesse lugar de angústia, de medo, de sofrimento. Ele está no fundo do poço, preso na sua própria angústia. Jacó está preso no seu próprio pecado, no seu próprio passado, em sua própria aflição humana. Jacó está preso na sua própria condenação. Mas a história da redenção de Deus é uma história para te conduzir à salvação. A história, o plano de Deus é para te conduzir a essa salvação perfeita. E isso acontece por meio da palavra. Isso acontece por meio da sã doutrina. Isso acontece por meio do evangelho de Jesus. Foi isso que Jesus veio fazer na história. Esse é o plano dele. Então aqui na história de José, na história de Jacó, a gente consegue lembrar do plano de Jesus. Jesus veio para restaurar a sua vida. Jesus veio para tirar a sua dor, para tirar a sua angústia, todo o seu sofrimento. O bálsamo, igreja do evangelho, é aquilo que nos resgata do inferno. É a palavra de Jesus. Então você precisa hoje despertar, de fato acordar, se agarrar completamente a Jesus. Qual que é o problema de muitos? O problema de muitos é que estão tentando sair da sua dor pela sua própria força. Estão tentando vencer esses traumas com suas próprias forças. E quando isso acontece, o peso fica mais pesado. O fardo fica pesado. O jugo é muito difícil de carregar. É muito difícil de caminhar. Então o segredo, qual que é o segredo para a gente começar a costurar a mensagem de hoje? É você entregar tudo, toda a sua vida a Jesus. Não é dizer, Jesus, eu sou salvo, entreguei a parte da salvação, a vida espiritual. É toda a sua vida. Por isso que eu falei, a sua paternidade, a sua vida profissional, a sua vida familiar, as suas amizades, as suas relações, tudo tem que ser submetido ao plano de Jesus. A sua vida tem que passar pela Bíblia como um filtro. E você precisa entender que quando você passa por esse filtro, você chega do outro lado entendendo esse plano de Jesus. Entendendo que o seu casamento pode sim ser feliz, porque Jesus é alegria. Entendendo que você pode sim prosperar. Entendendo que você pode sim reconstruir sua família. Entendendo que não importa o trauma do passado, há esperança. A palavra diz que até para um tronco, há esperança. Ele pode estar cortado, sem vida. Diz que ao cheiro das... O que é a água? Quando a palavra, só o cheiro dela produz vida nova. Os seus rebentos agora, nova vida cresce. Esse é o plano de Jesus para mim e para a sua vida. E nós estamos entendendo isso, fazendo esse contraponto, onde está José na história e onde está Jacó na história. Então o segredo é esse, fala comigo, o segredo é entregar minha vida completamente a Cristo. Quando eu faço isso, o que acontece? Você avança.
Quando você faz isso, você cresce. Fala comigo essa palavra que é tão difícil de ser vivida. Você amadurece. Você vai ver agora um processo de maturidade na vida de 10 homens que não eram à toa, que não estavam fazendo nada. Onde eles começam a cair as fichas. Onde um se levanta e fala: peraí, eu deixo os meus 2 filhos, faz um compromisso de homem. Se eu não voltar e trouxer esse merrão. Agora começa algo a acontecer. É um processo de maturidade. A reconciliação começa a acontecer na casa deles. Aí eu pergunto para você: aonde você tem colocado a sua esperança nessa vida? Aonde você tem colocado a sua esperança? Eu quero terminar nesses últimos 15 minutos trazendo algumas lições, 5 lições. Primeira lição: em algum momento todos nós vamos ser perseguidos pelo nosso passado. Em algum momento. Você pode ter falado: eu roubei, eu adulterei, eu matei, eu forniquei, eu fiz um monte de coisa. Eu já tomei. Esteja pronto, porque o inimigo ele é sujo. E em algum momento, talvez, esse passado apareça como o passado de José, escancarado na frente dele. A única forma de vencer isso é com Jesus. Na sua própria força você não vai conseguir. Na força do pensamento, eu vou ficar pensando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, passado vai embora. Não vai conseguir. Só em Jesus você tem essa redenção. Outra lição que você pode anotar: Deus está nos conduzindo para esse lugar. Um final de redenção. Ele está te conduzindo para isso. Nós como igreja estamos sendo conduzidos para isso. Então eu sei que na nossa vida hoje, individual, eu tenho os meus sonhos, eu tenho as minhas lutas, eu tenho os meus planejamentos. Ok, você tem os seus. Mas a gente não pode ser míope e ficar olhando só para a nossa vida. Eu preciso olhar para cá e olhar, sabe? Um olhar onde você, como dizem, um olho no peixe, outro no gato. Você está aqui olhando um, olhando o outro. O que é isso? Você tem que prever as curvas. Então quando você levanta a sua cabeça, você tem que falar: não, a minha vida é ok, eu tenho um plano para o meu filho, para minha filha, para minha família, aqui, tal. E deve ser assim. Agora eu preciso entender para onde a história da igreja, porque eu sou igreja, aonde a história da palavra está apontando. E o final é esse, de redenção. Então essa deve ser a nossa esperança. A nossa expectativa tem que ser essa. A nossa vontade tem que ser essa, igreja. Como eu disse desde o início, a história de José não é uma história sobre alguém que Deus pegar um escravo e fazer ele virar governador. Somente. É algo muito mais profundo. Por isso, se eu acabasse ali no palácio, the end, acabou, história, sobe os créditos, o governador. Existe algo a mais. Existe um segundo passo. Existe um outro momento que vai entrar a história, que nós já entramos agora, que é esse processo de reconciliação. Terceira lição: faça como Paulo ensinou. Se esqueça do seu passado e avance para o seu futuro. Esquece o que ficou para trás. Continua. Uma coisa eu faço, Paulo disse, eu avanço. Outra lição: José conseguiu lidar com o trauma porque ele lembrou da palavra. Ele lembrou da promessa. Ele lembrou da visão. Toda vez que você se esquece da visão, você se perde. José lembrou. E quando ele lembrou, não foi uma coisa assim, com aquele encantamento, abriu o céu, uma voz falou, chegou a hora. Não, foi no meio da maior crise talvez interpessoal dele. No maior momento dele viveu o domínio próprio. Os irmãos ali falando que eram honestos. Os irmãos ali falando na frente dele, achando que ele não estava entendendo nada. Foi nessa hora que Deus revelou o sonho, que ele lembrou do sonho, que ele lembrou que tinha uma palavra. Então José lembrou do senhorio do Senhor na história. Você precisa lembrar o tempo inteiro que existe um Senhor da história. Você não é o Senhor da sua história. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Assim como ele foi o Senhor da história de José, ele é o Senhor da nossa história. A primeira vontade é a vontade de Deus que deve ser cumprida. A primeira vontade, quando nós acordamos, ao nós deitarmos, tem que ser agradar ao Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha José, a primeira vontade dele talvez fosse dar na cara dos irmãos, como qualquer humano. Fosse virar a mesa, fosse falar as verdades que ele poderia, mas ele compreendeu os desígnios de Deus. Você consegue hoje, no meio do furacão, como dizem, do olho do furacão, onde você está, das turbulências, da crise, da falta de dinheiro, da falta de emprego, da crise da saúde, do problema no casamento, você consegue hoje olhar para os desígnios de Deus? Se você consegue, você está entendendo o que Deus está querendo fazer na tua vida. É esse lugar, é essa dispensação, é esse nível que Deus quer levar você. Se nós formos olhar como igreja de Cristo, você vê uma igreja vingativa, hoje, atual. É uma igreja que está esperando para pôr a frase no Facebook. É o crente que está buscando um versículo para dar, sabe, eu vou mostrar, eu vou dar outra, eu vou dar como é que fala? A réplica, a tréplica, eu não vou deixar barato. E quando a gente vê José, onde ele mais podia fazer, ele tem o domínio próprio, ele fala, não é a hora. E a Bíblia vai dizer que a minha e a sua justiça, ela é o quê? Imunda.
José entendia que tinha uma justiça, e quando a justiça divina ela se manifesta, existe reconciliação. Quando a justiça de Deus se manifesta, a justiça divina, os desígnios dele são compreendidos. E a gente vai para a quinta lição. Assim como a família de Jacó, Deus está nos conduzindo para uma reconciliação eterna com ele. Podia ter acabado lá no palácio, the end, pam, governador. Deus está conduzindo agora toda uma família para um lugar de rendição, de reconciliação. E eu quero pôr uma citação para você que diz assim como Deus está reconciliando a família de Jacó, nos reconcilia com Ele mesmo, para que isso se torne uma realidade em nosso coração. Para isso se torne uma realidade no nosso coração, é necessário deixar o passado para trás, e viver um amanhã com a esperança que Cristo garante aonde? Na cruz. Fala assim, foi consumado. Então não é algo que Ele vai vir a garantir, Ele já garantiu na cruz do Calvário. Caso contrário, nós viveremos presos em nossas dores e jamais experimentaremos a realidade do amor de Deus. Tem muito crente que está preso na sua dor. Mas me falaram, mas me fizeram, mas me magoaram. E não consegue experimentar a realidade do amor de Deus. Jacó não conseguia experimentar isso, porque ele estava preso há 20 anos. E por mais, entenda algo, mais lícito que fosse a dor dele, mais honrosa que fosse a dor dele de ter tido um filho morto, na visão dele, ele ainda estava preso naquilo. Os medos, ele não avançava, não vai levar esse, não vai ficar aqui. Ele vivia sempre aquela ambiência de trauma. E ele não conseguia experimentar a realidade do amor de Deus. Eu quero terminar dizendo para você que sem Cristo, igreja, como mediador da sua vida, não há esperança. Sem Cristo não há solução alguma. Sem Cristo é só um caminho de dor gerando outra dor. A pessoa vai pelo próprio braço, ela vai pela própria... É só dor. Quando ela acha que saiu de uma dor, ela entra num buraco mais profundo ainda. Não é assim? Quando ela acha que venceu, ela vai cair. Porque ela não tem Cristo. E aqui a gente vai ver José tendo Deus ao seu lado. Aqui a gente vai ver José entendendo dos desígnios de Deus. Então, para a gente terminar orando, os meninos podem vir aqui. O problema não é você sair do passado em direção ao seu futuro. Entenda isso. Mas você não acabou de falar que Paulo disse, esquece o passado e avança para o futuro. O problema não é isso, você sair do passado em direção ao futuro. O problema é você sair do passado em direção ao seu futuro sem Deus. Esse é o problema. Porque se não for com Deus, você saiu daqui, você caiu em outro buraco. Aí você sai do buraco e entra em outro buraco. E é uma vida esburacada. Agora com Deus, você pode esquecer o passado e correr para o seu futuro. Com Deus você pode todas as coisas. Com Deus Ele tem um plano de reconciliação perfeito para a sua vida. Então se você de fato quer viver uma vida com leveza, eu estou terminando. O que eu faço, Bispo Fernando? Você quer viver essa vida com leveza? Abrace Cristo. Abrace a palavra. Abrace o Evangelho. Com muito amor nas minhas palavras. Pare de ser um crente domingueiro. Pare de ser um crente religioso. Seja alguém que viva como José a verdade da palavra. Seja alguém que nos maiores momentos de desafios está ali, sabe, firme. Que tem a oportunidade de virar mesa, de ser vingativo. Mas fala, Existe um plano. José sabia que tinha um plano de reconciliação. E a gente vai estudar isso nos próximos capítulos. Por isso ele começa a testar os irmãos de forma intencional. O que estava no coração de José? Eu quero perdão. Eu quero liberar o perdão. Mas eu preciso compreender que esses caras agora estão falando a verdade. Eu preciso compreender que eles também estão entendendo algo da parte de Deus. E no meio da prisão deles agora, lá no cárcere do palácio, a ficha começa a cair. Eu falei, enquanto ele rogava, enquanto ele pedia desesperado para a gente não tacar ele no poço, para não vender. Eu disse que não devíamos fazer outro. Isso está nos vindo, essa angústia está nos vindo por conta do que nós fizemos com José. Eles começam ali a serem também trabalhados, porque eram homens de Deus. Por mais que fossem talvez carnais, eram homens de Deus. Entenda uma coisa, o plano de Deus é de redenção. Você pode ser o cara mais carnalzinho que entrou aqui hoje. Deus ele pode pegar toda essa tua carne, espremer. Bispo, eu quero isso. Então abrace a Jesus. Abrace o Evangelho, se renda diante dele. Não fique com a sua carne, com a sua vontade, com o seu pensamento. Submeta o seu casamento. Submeta a sua família. Submeta os seus amigos. Submeta a sua profissão. Alguém vai dizer, mas a minha vida profissional está um caos. Não abre porta. Você já tentou submeter ela a Jesus?
Você já tentou pegar toda a sua vida, o seu currículo e falar assim: Deus, eu submeto todo o meu MBA, todo o meu currículo, tudo que eu tenho, todas as minhas línguas, a minha formação, eu submeto a tua vontade, a tua palavra. Já experimentou fazer isso? Eu submeto a minha vida financeira à tua palavra, eu submeto a minha vida profissional, eu submeto a minha família, a minha paternidade, eu submeto as minhas amizades. O problema é que o crente não quer fazer isso. O crente quer continuar nesse lugar, indo no domingo, sendo domingueiro, postando um stories que foi na igreja, como se fosse academia, tá pago, isso daqui não é missa não, igreja. Isso aqui é um processo de Deus, de santificação na sua e na minha vida. E isso está acontecendo, vamos louvar Jesus, isso está acontecendo através da palavra, isso está acontecendo através do sermão, isso está acontecendo através de nós olharmos para a cruz e entender que esse é o plano dele para mim e para a sua vida. Então, se eu olho para a cruz, eu tenho que ser automaticamente um marido melhor, a esposa tem que ser melhor, eu tenho que ser o melhor profissional, eu tenho que ser o melhor servo. Quantos estão entendendo a voz de Deus? Então eu quero terminar dizendo para você, se você fizer isso, você vai experimentar verdadeiramente a leveza do evangelho. Mas não dizem que é leve e suave? Sim, para aqueles que entenderam o plano de Deus. Para aqueles que são religiosos, eles ainda estão no peso da religião, eles ainda estão no peso duro, o jugo do faraó, aquela coisa. Jesus falou, esse não. Ele falou, o meu é suave e leve. Como é que eu pego esse suave e leve? Quando eu me submeto ao senhorio de Cristo. Quando eu entendo que quando eu levantei minha mão e falei: Senhor, Tu és o meu Senhor, meu Salvador, automaticamente eu assumi um compromisso de viver debaixo dos princípios do reino. Não é o meu Salvador porque eu quero o céu, é o meu Salvador porque eu quero trazer o céu na terra, porque todos os dias eu quero viver a vontade dEle, porque todos os dias eu quero ver a oração do Pai Nosso se manifestando na minha vida, porque todos os dias eu quero viver em novidade de vida. Se a Bíblia me autoriza isso, eu quero viver todas as páginas dela. Eu não vou me conformar, porque Paulo falou: não se conforme com o mundo, com a sua realidade, mas eu vou me transformar segundo a palavra. É segundo a revelação da palavra que nós somos transformados. Então eu quero experimentar boa, agradável e perfeita. Vai experimentar quando? Quando você abraçar a palavra de Jesus. Mais uma vez eu quero dizer, em alto e bom tom, a história de José não é uma história sobre escravo e governador, é uma história sobre redenção e reconciliação, sobre alguém que entende o plano de Deus, o desenho de Deus em todos os momentos da sua vida. Que você a partir de hoje seja essa pessoa, que você a partir de hoje se submeta. Não é só sentar e ouvir um sermão, é você ser o sermão da sua vida, da sua casa, do seu trabalho. É você ser a Bíblia que os outros vão ler. É você com as suas atitudes fazer o inferno estremecer. É você ao acordar, colocar pressão no inferno. Sabe o que é isso? É você saber que quando as circunstâncias se levantar, a sua força, a sua fé, a sua ousadia vai fazer com que 7 caminhos sejam preparados para tudo isso bater em retirada. É sobre isso que Jesus está te falando, te revelando. É só você entender a palavra de Lucas, quando Jesus mesmo disse: eu vos dei autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Como é que eu tenho essa autoridade? Ele verteu o sangue na cruz. Se eu creio que foi consumado, se eu creio no tetelestai, se eu creio na obra, eu tenho que tomar posse de tudo aquilo e dizer: agora é comigo, Deus. Agora eu não transfiro mais a responsabilidade, é para o pastor, é para o apóstolo. Não, agora é comigo. Agora é comigo. Porque a tua palavra diz que eu já fui, Paulo escrevendo disse, habilitado para toda boa obra. Entenda que a porta de emprego que você precisa, o Senhor já proveu, ela já existe. Cadê ela? Se submeta ao Evangelho, se submeta ao plano de Jesus, e você vai entender. Mateus, quando está escrito: coloca o reino em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem acréscimo de Deus para aqueles que colocam o reino em primeiro lugar. Se você quer viver isso na sua vida, fica de pé e faz a oração mais profunda que você já teve com Jesus. Você tem 2 minutos para fazer isso. Eu convido você com as suas 2 mãos aos céus. Isso é redenção. Nós não falamos no louvor. Isso é um sinal de rendição a Deus. Isso é um sinal de submetimento a Deus. Eu não vou levantar minha mão, então não levanta. Mas se você é um servo de Deus, você entende que quando o Deus de Israel se manifesta, não é só a mão, mas os joelhos se dobram, as línguas confessam que Ele é o Senhor. Yarabaçu, yarabacei, yarabarabaçou. Experimenta da presença dEle manifestada na tua vida. Experimenta do poder dEle na tua vida.
Experimenta da glória dele em tua vida. Vai. Se submete a ele. Você que nunca se prostrou, se prostre. Você que nunca adorou, adore. Você que nunca foi para um lugar mais profundo, vá para esse lugar, porque você vai entender a profundidade e a leveza do que é Cristo. Jesus. Uma boa forma de você começar é você falando como Paulo. Diga: não sou mais eu quem vivo. Comece a dizer isso com fé: não sou mais eu quem vivo. Comece a dizer: não sou mais eu quem vivo. Diga: mas Cristo vive em mim. Comece a dizer: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em nós, igreja. E Paulo dizia: e esse viver que eu tenho na carne, esse viver é para a glória de Deus. Ao ponto dele dizer: o morrer é lucro. Jesus. É um plano de redenção que ele quer que você compreenda. Não é você tomar a ceia uma vez por mês e achar que está pago. É você entender a visão dele sobre a tua vida. É você compreender a visão dele sobre todas as áreas da sua vida. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Deus. Comece a ser grato a ele. Vamos dizer: obrigado, Jesus, porque nós encontramos. Obrigado, Jesus. Encontramos os pastos verdejantes. Encontramos as águas de descanso. Encontramos os teus altares. Rei meu, Deus meu, nós encontramos. Assim como a andorinha, assim como o pardal, nós também temos a nossa casa. Nós também temos um lugar. Nós também temos um refúgio. E esse refúgio são os teus braços, Jesus. Obrigado, Pai, por uma manhã onde o Senhor vem e fala. Obrigado por uma manhã onde o Senhor vem e admoesta. Obrigado por uma manhã onde o Senhor ensina. Obrigado, Pai, porque saímos daqui todos declarando que é a tua justiça que é soberana. Obrigado porque nós saímos daqui declarando, Pai, que tu és o Deus da história. Tu és o soberano. Nos rendemos ao teu senhorio. Saímos daqui declarando, Pai, que por conta daquilo que estamos vivendo, daquilo que estamos, Pai, experimentando e misturando com fé, nós poderemos viver, Pai, grandes dias, sim, Deus. Grandes dias de vitória, dias de avanço, Pai. Por mais difícil que esteja sendo, por mais desafiador que esteja sendo, eu fico com a tua palavra. Diz que o Senhor coloca um caminho no deserto, o Senhor coloca rios no ermo. Nós estamos vendo isso na história de José, Pai. Uma hora, Deus, o faraó vai sonhar e nós seremos chamados depressa para viver a tua vontade, para viver os teus desígnios. Pai, nos dá força neste processo, nos dá, Senhor, sabedoria neste processo, para que nós possamos, Pai, de fato sermos esses crentes que o Senhor espera. Pai, é com esse coração em chamas que nós saímos daqui declarando que o teu amor, a tua graça, as doces manifestações, as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida daqueles que amam a Deus sinceramente. E os filhos amados desse Deus bom digam: você pode dar um brado de vitória a Jesus aí no seu lugar. Aleluia! Você foi bem alimentado. Que esse alimento que nutriu o teu espírito possa nutrir todas as áreas da sua vida. Segunda-feira, amanhã, oração e confissão. Eu encorajo você a ir para esse lugar de oração conosco, lá no Cristo Vive Office. Abraça quem está do seu lado e fala: é redenção e reconciliação que Deus tem para nós. Graça e paz. Tchau.